Vamos lá, gente? Eu estou sem meu material didático. Se precisar de questão, me fala que eu leio, eu pego e leio, tá? Então, gente, vamos dar continuidade aí em clínica cirúrgica e vamos começar hoje depois da segunda parte conferida, né? Mas vamos terminar essa parte de cirúrgica, que é uma parte, como eu já falei, não é muito foco de concurso. Enjoada. Mas vamos dar. Né? Bom, como a gente falou semana passada, a gastrectomia, quando a gente falou da cirurgia bariátrica, a gente falou da questão da gastrectomia, que é feita também, não deixa de ser feita, né? Ou retirada a parte do estômago, ou retirada o estômago todo e faz anastomose com esôfago e intestino, tá? Na gastrectomia, a diferença é que na cirurgia bariátrica, a gastrectomia é uma cirurgia opcional, tá? E é opção do paciente fazer ou não. No caso de uma gastrectomia, de uma necessidade patológica, vamos dizer, por causa de um câncer de estômago, aí não, aí é uma necessidade dela realmente, é uma cirurgia necessária de ser realizada. Tá? Para muitos, a gastrectomia para bariátrica, ela acaba sendo necessária, né, por causa das condições do paciente. Hipertensão, diabetes, risco de infarto, né? Então o risco de morte iminente por causa da obesidade mórbida pode levar também a gastrectomia. Mas no caso da gastrectomia com o paciente obeso, é uma opção sempre do paciente. Tá? Voltando, vamos lá, continuando. Nada diferente aqui, gente, nada diferente aqui da que a gente já falou, né? O cuidado pré-operatório pode ser um cuidado com aquela restrição, o Lachol, 3 dias de preparo, limpeza intestinal, ou como a gente já viu em algumas evidências, mas não ainda como rotina em alguns hospitais, sem essa espoliação toda ou sem esse tempo todo de jejum. Mas normalmente faz um enema, tem caso até de lavagem gástrica, se houver indicação, né? A complicação também é dumping, que cai muito, que é a questão que a gente já viu aí na gastrectomia na obesidade mórbida, né? Na cirurgia de obeso. Relacionada também ao sítio cirúrgico. Qual a classificação de uma cirurgia desse tipo? Limpa, potencialmente contaminada ou infectada? Potencialmente contaminada. Então, ela tem o risco de fazer infecção de sítio cirúrgico, tá? Até a cirurgia limpa, ela tem lá os 5% de condição de fazer infecção de sítio cirúrgico. Lembram disso? Então, tudo bem, a maior preocupação na vigilância epidemiológica das infecções de infecção de sítio cirúrgico, logicamente, são as cirurgias limpas, porque ninguém quer ter infecção de sítio cirúrgico em cirurgia limpa. Então, e a outra situação, né, da gastrectomia que a gente já falou também, leva a uma condição de anemia perniciosa por causa da ausência de B12, justamente porque a B12 ela é absorvida no trato gastrointestinal pelo fator intrínseco, já que você tira o estômago, você perde muito da capacidade de absorver a B12, tá? Bom, o pós-operatório também é a mesma coisa do paciente que fez a gastrectomia. A dieta é lenta, começa com dieta líquida, até ele se adaptar, entre 24 a 48 horas, esse medicamento vai ser sempre monitorado, tem a possibilidade desse paciente nausear, tem a possibilidade desse paciente ainda manter com sono no pós-operatório, ter drenagem desse líquido, esse líquido tem que ser, para não vomitar, esse líquido tem que ser drenado, enfim. Existe todo um cuidado mais específico. Geralmente, esse paciente que faz gastrectomia total é um paciente que tem uma condição de fazer distúrbio hidroeletrolítico, então esse paciente vai para uma unidade semi-intensiva ou intensiva. Então, todo o cuidado com esse paciente é mais intensivo
mesmo, porque são pacientes que têm mais risco de fazer algum distúrbio, ficam mais tempo acamados, ficam com sonda, têm mais condição de fazer também até decência, ou até pneumonia, porque fica mais tempo, ou até trombose, porque fica mais tempo também, tem a condição de ficar mais tempo em leito, tá? Tudo que eu falei, higiene oral, nasal, nananana. Aqui, como eu falei, né, aumentar gradativamente a dieta, ele vai começar com uma dieta líquida, depois de um tempo ele entra com a dieta pastosa, nada diferente, como eu já falei, do paciente de bariátrica, tá? Bom, apendicectomia. A apendicectomia adora cair em concurso. Não sei por que preferência. Das cirurgias que caem são poucas, e as que caem em apendicectomia. Né? A apendicectomia é uma cirurgia que pode ser feita com corte, né? Tradicionalmente, ou ela pode ser feita com 3 incisões, que são incisões com... Obrigada. Que são incisões... Obrigada. Que são incisões para material de vídeo. Né? Então, entra uma câmara, mais 2 pinças nessas incisões. Ok? Então, ou pode ser por vídeo, ou pode ser com incisão, que eles chamam de incisão no ponto de McBurney. Lembra disso? Tá? Bom, pré-operatória, manter jejum, não pode, uma contraindicação para esses pacientes, apesar de ser uma cirurgia abdômeno-pélvica, na apendicectomia eu não posso fazer nenhum enema e nenhum laxativo, porque pode estourar o apêndice, então eu não faço. É uma cirurgia que é contraindicado fazer enema ou qualquer laxativo, tá? Manter a cama em posição fala desse paciente até para minimizar a dor, né? Também eu não posso colocar bolsa de água quente de jeito nenhum nesse abdômen. Sinais vitais monitorar, antimicrobiano de profilático. É sempre interessante estar fazendo nesse paciente, porque existe um risco enorme desse paciente fazer infecção de tecido cirúrgico, até pela localização, até no caso da própria, do apêndice poder estar rompido. Então, e outra coisa, a antibiótico profilaxia só tem eficácia, pelo menos quando é feito 60 minutos antes do procedimento cirúrgico. Isso com evidência científica comprovada. Então, não adianta fazer durante ou pós, se puder começar no pré-operatório, pelo menos 60 minutos antes do procedimento cirúrgico, é interessante na apendicectomia, tá? Cuidado pós-operatório é o mesmo de uma cirurgia de médio porte, todos os cuidados que a gente já viu, gerais, entram na apendicectomia. As complicações da apêndice, geralmente, ferida, infecção de ferida, tecido cirúrgico, né? Abscesso intracavitário, geralmente no caso de um derramamento de fezes, né, ou de resíduo desse apêndice dentro da cavidade peritoneal, então eu tenho risco de fazer um abscesso intraperitoneal. Né? Obstrução intestinal por brida, lembra que eu falei o que é brida? Aderência. Então, quando você manipula o intestino, ele tem quando a gente manipula o intestino em procedimento cirúrgico, ele para de se mexer, a peristalse dele diminui. E aí ele vira o que? Ilho paralítico. E qual é o problema do ilho paralítico? Que não caminha lá dentro. Sim, e gases também. Então você tem distensão abdominal, dor abdominal, e aí o ilho paralítico pode inclusive impactar fezes, então tem a distensão, a dor, né, o aumento de gases, então tudo isso aí é uma complicação. O paciente até tem dificuldade de respirar, muitas vezes, por causa de distensão abdominal no pós-operatório por um líquido paralítico. Outra situação também seriam fístulas enterocutâneas em virtude de um processo infeccioso intracavitário, tá? Intraabdominal. Bom, colostomia. Então, a colostomia é classificada como que tipo de cirurgia, gente? Na classificação de cirurgia. Oi? Sim, a gente tem 3 classificações. Tudo bem, potencialmente contaminada? Ok. Mas em relação a uma colostomia,
né? Se eu faço uma colostomia para fazer uma derivação, né, para poder saída de fezes, qual a classificação desse tipo de cirurgia? Ah, não, colostomia. Eita! Pelo que eu saiba, o intestino ainda sai fezes. Não tem problema não. Tô brincando com você. O que eu estava falando, hein? Até me perdi agora. Sim. Existe uma cirurgia necessária, emergência, urgência, letiva, tem a cirurgia diagnóstica, tem a cirurgia curativa, tem a cirurgia opcional. Ela é o quê? Dentro daquelas clássicas. Pode colar, gente. Paliativa. Tá? Porque muitas vezes a cura está na retirada do tumor intestinal. E a colostomia passa a ser uma cirurgia paliativa para dar sobrevida ou qualidade de vida para o paciente, ok? Eu volto assim só para a gente poder lembrar das classificações, porque nas provas elas caem dando exemplo das cirurgias, tá? Então, só lembrando aqui, gente, olha só. A gente tem aqui, né? Só... Não sou desenhista, mas vou tentar. Vamos lá, me ajudem aí. Anatomia, todo mundo sabe anatomia melhor do que eu. Vamos lá. Esôfago, certo? Falando alguma coisa errada? Estômago. Intestino delgado. Se divide em 3 partes. Quais? Duodeno, primeira parte. Jejuno. Ilho seco, ampola ilho secal. Quem é esse rabinho aqui, que é a única coisa que serve para tirar? Apêndice. Colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto e ambos. Ok? Então tá. Só para dar uma... Para quando a gente falar de colostomia e das complicações, só para a gente entender aqui como é que acontece. Qual é a função do intestino delgado? Inclusive, eu estou falando da parte de estomoterapia aqui agora, tá? Uma das situações de estomoterapia que eu abordo lá no cronograma, vem aqui falando justamente sobre toda essa funcionalidade, que é isso que cai em concurso, hein, gente? Então, vamos lá. A grande função do intestino é o quê? Absorver nutrientes. Por isso, mais rico em microvelocidades, por isso ele tem muito mais peristalse, né? E por isso ele recebe o quê? Ele recebe aqui, tem o pâncreas, que vai mandar suco pancreático para cá, tem a bile, tem a vesícula, que vai mandar a bile para cá também. Beleza. Então, toda a emulsificação e emulsificação de gordura, né? O pâncreas também, que tem ele secreta uma substância altamente alcalina e corrosiva, né? Então, e ainda tem o suco gástrico, que começa com a sua digestão aqui. Na verdade, a digestão começa na boca, né? Com a saliva. Então, o suco gástrico também tem o seu papel aqui. E aí, ele tem o quê? pH extremamente ácido. Então, a grande funcionalidade aqui do intestino delgado está em absorver nutrientes. Tá? Nessa absorção de nutriente, eu tenho aqui
um efluente que a gente chama rico em enzima, líquido e ainda por cima incontrolável. O que é esse incontrolável? A gente chama de incontinente. Se a gente fizer uma ileostomia, ou uma jejunostomia, ou até uma duodenostomia, esse efluente que vai sair, ele vai espirrar. Por que ele vai espirrar? Porque está o tempo todo o intestino se contraindo por causa da peristalse. Maior número de peristalse, a maior contratilidade, né, para fazer toda essa motilidade intestinal está no intestino delgado. Para que aumentar a sua capacidade de absorção. E aí, né, junto com toda esse conjunto de enzimas que facilitam a absorção. Ok. Aí o conteúdo sai aqui, né? Qual é a grande função do intestino grosso? Absorção de água, formação, né, do bolo fecal. Então, aqui eu já vou tendo a formação. Só que o efluente, ele sai daqui do intestino delgado praticamente líquido. Então, as fezes que vão estar aqui são fezes líquidas. Deixa eu botar em vermelhinho para rosinha. Funciona. Não. Fezes líquidas. No intestino delgado são fezes líquidas. Corrosivas. Por causa das enzimas que estão aqui. Né? E aí também elas são o que a gente chama de incontinentes. Aqui, quando eu já tenho aqui, indo para o intestino grosso, chegando no colo ascendente, eu ainda tenho fezes semilíquidas, já começando, né? Quando ela chega aqui no intestino, no colo transverso, né? Ela já está já começando a ficar pastosa, né? Ou semipastosa. Aqui, já chegando no colo descendente, ela está pastosa, fezes pastosas. Aqui, terminando aqui no colo, né, descendente, elas já estão bem formatadas. Para serem expelidas, tá? Então, eu tenho aqui uma absorção e vai configurando aí o meu bolinho, né, de fezes. Na verdade, eu vou formatando aí para poder sair. Ok. Quando a gente tem uma estomia, né, no intestino delgado, eu vou ter muito mais chances de ter complicação. Por quê? Né? Porque eu posso ter, principalmente na questão do dermatite periostomal. Por quê? Porque o efluente ele pula. Na hora que você vai trocar uma bolsa de ilho ou uma bolsa, qualquer derivação, seja duodeno, jejum ou ileostomia, você observa que o efluente ele não para, tá? Ele espirra o tempo todo por causa da peristalse constante ali no intestino delgado. O que acontece? Eu tenho que fazer rapidamente essa técnica para que o efluente não caia, né? O efluente não caia na pele, não queime a pele. Se esse efluente, se essa alça está mal feita, se há um desabamento de alça, se há uma retração da boca do estômago. O que é retração da boca do estômago, gente? Aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho a formação de um estômago. Essa abinha aqui, ó, que fica aqui, que é a mucosa intestinal, se ela retrai totalmente, e aí tem N motivos que faz com que essa mucosa retraia, ela não vai prender a bolsa, o efluente vai cair diretamente na pele. Porque o que faz o efluente não cair na pele, vamos ver uma barriga aqui de cima. Então aqui eu tenho o estômago. Então eu tenho que colocar a bolsa bem rente aqui
e pegando nessa beiradinha aqui, ó, para que o efluente caia daqui para cá na bolsa. Se eu não tenho essa aba, ou se essa aba desaba, eu tenho desabamento dessa aba, eu tenho retração desse estômago, ou eu tenho infecção que desaba também essa mucosa, esse efluente acaba caindo na pele. Ou até falta de cuidado mesmo, porque a falta de conhecimento de quem cuida, porque essa resina que fica na bolsa, ela tem que estar muito próxima ao estômago. Se ela ficar aqui, ele cai. Entendeu o que eu estou falando, gente? Se por um acaso eu boto a placa daqui para cá, cai o efluente aqui, descola a bolsa. Então, a bolsa ela tem que ser cortada bem rente à aba aqui do estômago. Essa abinha aí do estômago. Oi? Existem várias coberturas como forma de proteção. Tem os polímeros de acrilato, que a gente conhece aí no mercado, tem o Cavilon, tem outros de outras empresas que também produzem, tem uns lenços umedecidos que ele já vem com polímeros de acrilato, então ele limpa e deixa a proteção na pele. Tem creme barreira, tem um monte de coisa. Tem creme barreira, tem um pó também, que é feito de hidrocoloide. Tem inúmeras situações que você pode proteger a pele, né, que hoje já existe no mercado e que você pode estar protegendo essa pele. Mas o mais importante é que você tome muito cuidado com o efluente, que coloque a bolsa, que seja manuseado esse estômago, seja realizado com técnica correta. Muitas vezes esse estômago, ele não ele é negligenciado no momento da cirurgia e aí acaba sendo R1 fazendo, que não tem muita técnica e acaba desabando esse estômago. Então, é extremamente importante que esse estômago seja feito com uma pessoa que tenha bastante capacidade técnica para que esse paciente não tenha problemas no futuro. Sendo mal feito, ele pode ter N coisas, desde necrose, enfim, a gente vai ver aqui algumas das complicações. Tá? Mas é importante que a gente entenda um pouquinho da anatomia, só para a gente poder entender que tipo de complicação a gente pode ter e principalmente ligado ao efluente que é liberado do estômago. Tá? R1 é residente? R1 é residente. É o residente que está começando, que ainda não tem muita prática. Né? É aquele que muitas vezes nunca entrou numa cirurgia. Tá? Vamos lá. Então, a colostomia ela é uma abertura, e geralmente a colostomia ela pode vir como uma cirurgia alternativa de um tumor, né? Mas como eu falei para vocês, já peguei pacientes com doença de Crohn que acabam fazendo não uma colostomia, mas uma jejum. Enfim, existem várias doenças, pólipos, que podem, obstrução intestinal, né? Tem várias, hiperfuração anal, então várias situações que podem levar a uma confecção do estômago, tá? Que tem colocando vários pólipos, perfuração, ou uma colite ulcerativa, ou até um trauma, um acidente automobilístico, um PAF, uma arma branca, enfim, pode levar a... Então, a gente mostrando aqui, né, que a gente pode fazer uma colostomia ascendente, uma colostomia transversa, uma descendente até uma sigmoide. Lembrando que quanto mais próximo ao intestino delgado, ou até nele, mais corrosivo e líquido vai ser esse efluente. E conforme ele vai passando, ele vai formatando mais as fezes e elas vão sendo menos corrosivas, ok? Quais são as complicações? Pode ter necrose, esse estômago, ele pode necrosar. Essa alça aqui, ela pode simplesmente ser puxada e não ter irrigação e sofrer necrose, né? Pode ter um prolapso, pode ter uma retração, como eu coloquei, pode ter uma irritação cutânea dada pelo efluente, uma estenose quando ela fica bem pequenininha e aí tem que refazer o estômago, ou até ter infecção nessa parede. Então, aqui a gente está vendo alguns exemplos que eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é um prolapso, né? É onde sai justamente pacientes que têm ou hérnia, ou hernia ou faz um prolapso. Pacientes que têm um reto abdominal. Por isso que é interessante a demarcação do estômago.
Quem demarca o estoma? O enfermeiro estomoterapeuta. Por que ele demarca? Justamente a demarcação é uma técnica que a gente utiliza para colocar, e de acordo com a característica anatômica do paciente, colocar o paciente para você demarcar o estômago, porque o médico, na hora que deita, ele faz o buraco onde ele acha que tem que fazer. Só que o estômago feito sem antes ter avaliado em qual posição ele vai ficar no abdômen, pode interferir e prejudicar o paciente. Em que sentido? Olha, eu uso calça aqui na cintura, eu nunca uso calça aqui. Eu nunca ia poder fazer um estômago aqui, onde bota a calça. Eu tenho o abdômen protuso. Então, na hora que eu sento, onde que está a dobrinha? Ó, a dobrinha está aqui. Então, essa dobrinha aqui, eu não poderia fazer na boca do estômago. Eu não podia fazer o estômago aqui. Por quê? Porque senão vai interferir e a bolsa vai descolar. Então, quando você faz uma demarcação pré-operatória do estômago, você consegue, junto com o paciente, ver a melhor localização. Como eu falei para vocês, existe técnica para isso. E, de preferência, sempre ficar em cima do músculo reto abdominal. Para quê? Evita de ter prolapso, evita de ter herniação, né? Então, o estômago preso em cima do reto abdominal facilita para que não se tenha complicações, tá certo? Bom, aqui tá vendo? Uma estenose, quase não tem aba nenhuma, ó. Esse aqui tá perfeito, tem lá a abinha, mas já tem uma necrosezinha ali na aba. Esse aqui já tem uma irritação periostomal, uma dermatite periostomal provocada por... A mais comum é dermatite periostomal. A maioria dos que eu já troquei, todos tinham dermatite. Todos tinham dermatite? Gente, não é para ter. Não é para ter. Não é para ter. A dermatite, ela acontece quando você permite derramamento, nem tem colabamento à bolsa, não coloca a bolsa de maneira correta, não corta a bolsa. Tudo tem que ser medido, você tem que medir aqui. Existe, inclusive, algumas... Não vou detalhar aqui, porque a aula não é de estomoterapia, mas, assim, existem... substâncias, né, produtos que você pode formar uma alça, fingir uma alça, que são umas fitas de hidrocoloide, vocês têm existe pasta de hidrocoloide, né, existe umas como se fosse umas resinas sintéticas que elas substituem a própria aba e que você pode adequar ali para não haver extravasamento. Existem 1001 formas de você não provocar a irritação, a dermatite periostomal. Então, existe no mercado muita coisa, né? Agora, acaba que muitas pessoas acabam que não sabem lidar com esses equipamentos e acaba provocando a dermatite periostomal. Mas ela é totalmente evitável, tá, gente? Total. A necrose, ela acaba perdendo um pedaço dessa alça e esse paciente geralmente vai para reoperação. Ele reopera para poder voltar, puxar aqui essa alça, voltar para poder novamente. Isso se tiver, né? Se tiver alça para puxar, porque às vezes o paciente perdeu tantos centímetros do intestino que não tem. Aí acontece fazendo retração. Tá? Isso depende, cada caso é um caso. Tá certo? Essa protusão também é reoperada. Quando o paciente quer, né? Porque existe uma bolsa própria para isso, ele bota ali dentro da bolsinha e acaba vivendo com isso. Tem paciente até que prefere não fazer nada do que fazer alguma coisa, reoperar. Mas tem essa opção, tá? E tem essa opção de também reoperar, tá? Bom, diagnóstico de enfermagem é com vocês, não é comigo. Né? Risco de nutrição desequilibrada, ansiedade, déficit volumétrico, cuidado de enfermagem, apoio emocional, orientar a dieta, cuidado com a ferida, enfim. Bom, vou falar aqui rapidamente a questão do cuidado com esse paciente estomizado. Né? O que você vai orientar para ele? O cuidado com esse paciente vem desde o pré-operatório. Quando você faz, a grande importância é a educação operatória desse paciente. É dizer para ele como é que vai ficar a vida dele depois da estomia. Né? Você dizer para uma pessoa que ele não vai fazer mais cocô pelos trâmites normais e vai fazer pela barriga, não é uma notícia fácil de se dar. Tá? Questão da estética. Mas hoje existe, gente, um sistema chamado irrigação. Vocês conhecem? Sabe como é? Irrigação é o seguinte, você coloca
uma bolsa com uma água morna, mais ou menos 1,5 litro, 2 litros de água. Existe um funilzinho que tu coloca aqui, né? A gente coloca no estômago e desce a água, é como se fosse uma limpeza intestinal. Aí o paciente senta, fica ali mais ou menos em torno de uns 30, 40 minutos, espera fazer efeito, depois pega outra bolsa, acopla aqui, que é uma bolsa comprida, que vai até o vaso sanitário e sai todas aquelas fezes. Então, depois que sair tudo, ele coloca um oclusor. O que é um oclusor? Um oclusor, ele é igualzinho um percevejinho aqui, sabe? Como se fosse um cogumelo. Só que depois que ele entra, ele faz isso aqui, ó. Ele aumenta. E ele aqui é da cor da pele. Então, você encaixa ele aqui, é como se fosse um grande band-aid. Você não bota a bolsa, ele fecha ele oclui esse estômago e ele, né, fica da cor da pele, fica bem bonitinho. Aí o paciente pode fazer de tudo. Pode namorar, pode dançar, pode correr, pode nadar, pode viajar. Oclusor. A técnica é de irrigação e pouca gente sabe disso também, mas é uma das condições para que se tenha mais qualidade de vida, não se usa... Gente, até porque essa bolsinha faz barulho, tá? Ela enche de gases. Você transfere o seu esfíncter anal para cá. Então, tudo que sair lá embaixo vai sair por aqui. Né? Fezes, né? Gases. Então, inclusive, as bolsas, elas têm um dispositivo de abertura com carvão ativado. Que dizem, né, segundo a presidente da Associação Brasileira de Estomizada, a Cândida, ela fala assim, esse carvão não serve para nada. Quando tem que sair, sai o peito fedorento mesmo pelo buraquinho. Porque ela diz que aquilo não adianta nada. Mas existe lá um carvão ativado que filtra o odor que sai ali. Porque aquela bolsa, ela faz barulho, né? Que você está andando, ela faz barulho. Fora que sai o barulho do pum também por aqui, né, gente? Então, acaba sendo, às vezes, um incômodo. E é muito interessante. Não é todo paciente que pode fazer irrigação, tá? Paciente colostomizado não pode fazer irrigação, enfim. Só os colostomizados, ainda por cima, com uma boa história aí, né? Para poder fazer uma boa anamnese, para poder permitir fazer irrigação. É muito interessante, tá? Então, assim, esse paciente ele vai ter toda uma orientação de alimento, qual alimento que causa menos gases, vou comer cebola, ovo, vou para uma festa, eu sou estomizada, vou comer cebola, ovo, vou comer feijão, vou comer repolho, tudo num dia só? Não dá, né, gente? Vai fervilhar a bolsa dele aqui de gases. Então, isso tudo ele tem que ser orientado, tá? Então, a questão da alimentação, não que ele possa deixar de comer isso, não. Só que ele vai ver que vai ter dia que ele vai poder comer, outros dias não, de acordo com a necessidade dele. Né? Lógico que a vida dele muda, é óbvio que a vida dele muda. Tem que orientar também em relação a onde retira a bolsa, quais são as leis que amparam. Né? Um paciente hoje estomizado, ele é considerado um deficiente físico, ele pode comprar carro mais barato, ele tem direito à passagem, tudo. As coisas mudam com o paciente estomizado. Isso graças isso deve muito a uma pessoa, como eu já acabei de falar, é a Cândida. A Cândida que ainda ou acho que não não sei, acho que hoje não é mais não, mas é uma pessoa bastante influente, ela que conseguiu muita coisa para os pacientes estomizados, ela tem pólipo, ela é uma pessoa estomizada, e ela fez esse trabalho muito interessante, né? E se a gente tem hoje uma legislação que apoia estomizado, que é a Portaria 400, eu digo sem problema nenhum que é graças ao trabalho dela, tá? Então, o paciente estomizado, ele é um paciente realmente diferenciado por N situações. Então, a orientação dele é eterna, né? É lógico que tem uns que lidam com isso numa boa, muito bem, estão super bem adaptados, fazem de tudo, né? E o estomizado, então, que pode fazer irrigação e sempre o faz, a gente ensina, ele pode fazer em domicílio. Câncer de colo retal está sendo o segundo maior causador de câncer em homens, tá? Mulheres chega a ser terceiro lugar, quase segundo, mas aumenta muito. Eu como preceptora dos alunos do quinto período lá da faculdade, a gente recebeu, não, do internato, que eu estava no internato, foi nem no quinto período, eu estava no internato. Nós recebemos, a gente recebia muitos pacientes muito jovens, de 30 a 40 anos, de câncer de colo retal, estomizado, muito jovens, tá? Muito jovens.
Então, cada dia que passa, a gente está tendo mais casos de colostomia e cada dia que passa, provavelmente serão os pacientes de vocês no futuro. Vamos lá. Bom, a ileostomia é a mesma coisa, né, gente? Só que a ileostomia é no ilho, né? A gente já falou das fezes, absorção, onde a absorção, que o efluente é líquido. Bom, cirurgia de vesícula, colicistectomia. A colicistectomia, ela é muito bem aceita por vídeo. Lembrando que toda cirurgia de vídeo, ela pode ser uma cirurgia aberta. O paciente sempre vai orientado que pode fazer uma cirurgia convencional, né? A grande vantagem da videocirurgia de uma maneira geral, né, é a questão da menor sangramento, mais rápida recuperação, o paciente vai de alta mais rápido, a rotatividade de leito é maior, o índice de infecção é menor, a dor é menor, tudo é melhor quando é cirurgia. Eu fiz uma toracotomia por vídeo. Então, se eu tivesse feito cirurgia aberta, nossa, já tinha uma dor miserável. Imagine com a cirurgia aberta, abrindo externo, condição de infecção muito maior. Então, foi feita uma cirurgia praticamente fechada, né? Então, você só faz as incisões. Então, a colicistectomia foi a primeira cirurgia por vídeo do país, feita em 1989. Eu sei porque eu era do hospital que fez a primeira colicistectomia por vídeo. Foi na Clínica São Vicente, foi feito por Dr. Gilmar Creus. Então, eu trabalhava lá na época e nós tivemos... Tem gente que nem nascida era, né? Então, foi feita a primeira colicistectomia por vídeo. Então, a grande vantagem é porque você não tem manipulação, menos risco de ilho paralítico. Como eu falei, menos dor, recebe alta mais rápido, volta ao trabalho mais rápido. Tudo é melhor com cirurgia de vídeo, tá? Bom, diagnóstico de enfermagem é tudo com vocês, é a mesma coisa, tá? Complicação. Quando ela tem muito mais risco de ter complicação quando a vesícula já tem um problema, porque tem gente que tem cálculo na vesícula, mas só vai chegar no hospital quando está morrendo de dor. O risco dessa cirurgia eletiva é muito menor do que o risco dela na urgência. Então, vai ter infecção de sítio cirúrgico, vai ter algum problema se, logicamente, a demora de atendimento dessa cirurgia for grande, tá? Então, o extravasamento biliar, ele pode acontecer sim, mas aí, por quê? Porque tem cálculo exagerado, a vesícula já está inflamada, já tem necrose, enfim. Bom, registro, cuidado de enfermagem, aliviador, promover bem-estar, melhor estado respiratório, cuidado cutâneo, registrar característica da drenagem, quando tiver dreno, mas isso é muito raro, enfim. É uma cirurgia muito tranquila, cuidado geral para paciente que faz colicistectomia, tá? Agora, em cirurgia cardíaca, a gente vai falar aqui de revascularização, angioplastia, o enxerto e a revascularização miocárdica. Vamos lá também falar rapidamente sobre histórico e diagnóstico de enfermagem. Com vocês. Tá? Bom, existem hoje cirurgias cardíacas que são feitas com ou sem circulação extracorpórea, que eles chamam de bypass. O que é isso? Circulação extracorpórea preciso parar o coração, preciso fazer a circulação do sangue do corpo desse paciente por fora, então eu utilizo uma máquina para isso, tá? Aqui, ó, a máquina. Então, a circulação é feita através de máquinas. A circulação corporal, no caso extracorpórea, é feita através de máquinas. Então, eu tenho um perfusionista, que é esse camarada que trabalha aqui, e é ele que vai trabalhar com todo esse processo de perfusão extracorpórea. Né? Hoje já existem cirurgias, revascularização do miocárdio, que não necessitam de circulação extracorpórea. Quem vai precisar? Aquele poliesculambótico que tem várias pontes para fazer, não tem como. Se for uma pontezinha, dá para fazer ainda com o coração em funcionamento, mas se tiver várias pontes, fazer, você não vai conseguir. Aí você tem que parar e aí você tem que fazer uma circulação extracorpórea. Já vou te falar, mas grandes complicações
que você tem quando faz, você tem muito mais chance de ter complicação quando faz circulação extracorpórea do que quando não faz. Tá? Principalmente hemólise, principalmente mais chance de hemorragia, porque você está colocando heparina ali para você não coagular esse sangue. Então, o risco desse paciente de sangramento é muito maior do que o que não faz. Pergunta, Maísa. Existe um tempo máximo desse sangue nessa máquina? Olha, lógico que quanto mais tempo, não existe não, tá? Lógico que existe tudo, é uma questão de bom senso. Quanto mais tempo ele fica na máquina, mais ele vai ter hemólise, mais ele vai ter que ser hemotransfundido, mais ele vai ter risco cirúrgico. Se eu quiser deixar a máquina ligada e fazer circulação extracorpórea, mas existe um limite, né? Exatamente, existe um limite. Já vi paciente ficar 8, 9 horas com circulação extracorpórea. E sair dali, muito bem, obrigada. E já vi pacientes não fazer nenhuma circulação extracorpórea e sair grave, sangrando e tal. Isso aí não tem muita regrinha de bolo não, tá? Isso vai depender muito de qual a condição do paciente, enfim. Né? Comorbidade associada, aí vai depender de um fator enorme. Agora, tempo certo para tirar ele da máquina, não há, tem que ter um controle ali. Né? Lógico que se o paciente, existe caso de você dar um choque, porque o coração para voltar, eles vão lá e dão um choque, o coração volta a bater. Tá? Quando tem vezes que esse coração não volta não, tá? Aí não é o problema de estar muito tempo na circulação transcorpórea, porque o coração não volta a bater. Tá? Então, aí é outra situação. Vamos lá. Angioplastia. Angioplastia, é uma desobstrução da artéria coronária, né? Evita, é excelente, né, a questão da angioplastia, porque evita do paciente fazer revascularização do miocárdio. Isto quando pode ser feita angioplastia. Nem todo paciente pode fazer angioplastia. Tá? Pacientes mais graves, eles não podem submeter a angioplastia. Tem risco a angioplastia? Tem, sempre tem. Qualquer procedimento cirúrgico que for fazer, tem risco. E a angioplastia é um deles. O que eu faço? Eu posso usar um stent, né? Esse stent, ele pode ter um sítio de inserção aqui em femoral e ele pode seguir até, né, a coronária. E aí, o que eu faço? Esse balãozinho, ele é inflado, ele solta ali o stent, aqui, ó. Ele passa pela placa de ateroma, né? Pela obstrução arterial, ele insufla o balão, depois retira o catéter e fica o quê? Essa redinha aí, facilitando um fluxo sanguíneo nessa área. Então, isso, a angioplastia pelo stent, eu posso estar utilizando aí caro, material caro. Isso pode levar a Pode. Inclusive, tem alguns stents que vão liberando também antiplaquetários, tá? Que dissolve o lateral. Então, tem alguns stents que tem medicamento e vai liberando. Pode sim. A aterectomia é outro tipo de retirada desse ateroma, dessa placa, né? A partir de um catéter que tem lascas de diamante, que vai girando e vai removendo aqui, né, as plaquinhas de ateroma. Também pode estar utilizando isso. Né? E a braquiterapia, ela é feita... A braquiterapia é um implante de stent que provoca reação celular na artéria coronária e promove a proliferação da camada intra-artéria, que também aumenta a possibilidade de obstrução arterial. Então, a braquiterapia reduz a recidiva de obstrução, evitando a restenose vascular, a inibir a proliferação de células musculares lisas. Existe a braquiterapia que vai liberando quimioterápico. E existe como se fosse um monte de agulhinha pequenininha que você implanta. E nesse caso aqui, ele vai impedir que haja a formação de um novo ateroma. Tá? Seria alguns, ou até stents que liberam, como eu falei, medicação. Né? Então, esse aqui, ela pode envolver a liberação da radiação gama, beta, né, também próxima à lesão. Bom, quando é que eu indico a angioplastia, né? Quando o paciente tem isquemia, lógico, quando ele tem placa de ateroma, né? Pacientes que têm oclusões crônicas com período menor do que 3 meses, né? Pacientes que têm isquemia positiva, têm angina, né? Pacientes até que já infartaram,
né? Pacientes já submetidos à revascularização cirúrgica, paciente idoso com idade superior a 75 anos, que tem muito risco de fazer o procedimento cirúrgico aberto, né? A revascularização do miocárdio, né? Clientes com ateroma que ocluem pelo menos 70% da luz interna da artéria. E, logicamente, são pacientes que têm condição de fazer uma angioplastia. Como eu falei, vão ter pacientes que não vão ter condição e vai ter que fazer mesmo a revascularização do miocárdio. Bom, qual é a contraindicação? Paciente que tem coagulopatia, porque risco de sangrar, né? E nessa pulsão sangrar e não ter como reverter, né? Ausência de evidências objetivas de isquemia miocárdica, vai fazer, mas não tem uma evidência concreta, logicamente que eu tenho que ter exame para fazer isso, né? Situações onde a lesão a ser tratada não seja relacionada ao infarto, casos multiarteriais, no caso da oclusão aguda do vaso tratado pode resultar em grave distúrbio hemodinâmico. O que é multiarterial? Ele tem várias artérias, então não tem como fazer 5 pontes ali, botar 5, 6 estentes, até caso que eu conheço dessa forma, mas aí eles optam para fazer a tradicional. A contraindicação absoluta seria estenose coronária, né? Paciente, isso que eu já falei também, doença coronária difusa, tem várias artérias obstruídas. Paciente com lesão de tronco esquerdo, de artéria descendente anterior e circunflexa. Por quê? Simplesmente porque não vai passar o tubo. Se ele tem obstrução antes de chegar lá na teromatose, se ele tem uma estenose no percurso, não vai chegar o catéter, tá? Se a artéria coronária seja dilatada tiver luz com menos de 2 milímetros de diâmetro, múltiplas lesões obstrutivas, já falou, e se houver lesões obstrutivas complexas. Meu pai teve um caso desse e ele não tinha jeito, porque ele tinha ateroma em tudo quanto é lugar, inclusive na artéria renal, o que fez ele perder o rim. Então, por mais que você tente desobstruir, e tentaram desobstruir, na verdade foi uma péssima indicação, tentaram desobstruir a artéria dele, do único rim que funcionava, né, que ele tinha 30% só de irrigação daquele rim, o outro ele já tinha perdido por ateromatose. Tentar desobstruir pode levar a lesão, pode levar a perfuração, pode levar, enfim, a outras situações que você acaba tendo que, não tendo como operar o paciente, tá? Tudo bem? Oi? Tá bom, pode ir. Bom, complicações que pode ter, secar a própria artéria, isso é inabilidade de quem vai fazer, né? Ter uma ruptura na hora de passar o catéter, perfura a artéria coronária, tá? Pode ter um fechamento súbito da artéria por causa do catucar mesmo você vai causar um espasmo na artéria, de tanto você, às vezes, tentar entrar com o catéter e não conseguir. Fechamento súbito, como eu já falei, pode infartar, porque muitas vezes você, fazendo esse vasoespasmo, você diminui a luz do vaso ali, e aí você vai diminuir a oxigenação para a musculatura do coração. Pode ter arritmia pelo próprio catéter também, durante a manipulação do catéter, sangramento, hematoma, reação alérgica. Outra coisa que você faz também é o contraste, né? Então, muitas vezes você está vendo pela tela a colocação. Alguém já viu a colocação de um catéter, de um stent? Então, geralmente isso é feito no serviço de radiologia, e aí você vai colocando o catéter, no serviço de hemodinâmica, você vai colocando o catéter e você vai vendo por uma tela. Só porque você vê o catéter numa tela, você tem que colocar o contraste. E algumas pessoas podem ter reações a esse contraste também. Oi? Reação alérgica ao contraste. Pode fazer uma fístula arteriovenosa ou trombose, né? Ou até embolização, como a Ana ali colocou. E pode ter uma parada cardíaca. Você estimula lá, tem um estímulo elétrico que dá uma perturbação lá na célula miocárdia. O paciente pode ter uma parada cardíaca pela própria manipulação aí desse catéter dentro da luz lá do vaso. Bom,
Cuidado pós-operatório, esse paciente recebe bastante heparina, acabam tendo risco de sangramento. Esse paciente tem que ser, ele nunca pode fazer o procedimento e ir embora, ele tem que ficar pelo menos 24 horas internado, sendo avaliado hemodinamicamente, tem risco de sangramento, tem risco de infartar no pós-operatório, enfim, tem risco de deslocamento desse estente, tem N situações, tá? Pode ter também, no local da punção, como ele faz heparina, hematoma. Tá? Então, você punciona, se não for bem pressionado o local onde vai o catéter, porque vocês viram aqui que o catéter geralmente vem aqui pela femoral e vai subindo. Então, o que acontece? Se não houver uma boa compressão ali, o paciente tem Eu vi uma foto do anestesista que me mostrou na semana passada, o que provocou a não compreensão de uma punção femoral. O paciente veio a óbito, mas ele teve um hematoma absurdo que chegou aí à cavidade abdominal. Então, o hematoma era desse tamanho. Então, negócio de vir quase até a bunda e botar, tipo, muito apertado o esparadrapo. Mas não pode só apertar com o esparadrapo, entendeu, Bruna? Tem que pressionar muito ali, e o curativo compressivo tem que ser feito, porque o risco desse paciente ser grave no pós-operatório é enorme. Então, você fica com aquele paciente muito tempo, uns 10 minutos segurando ali, até você ter certeza. E mesmo assim, logo depois, o curativo também, como você falou, é bastante compressivo nesse local. Aliás, qualquer punção femoral... Oi? Qualquer punção femoral, qualquer punção arterial. Mas esses ainda que fazem heparina e contraste é muito pior. Tem muita manipulação, né? Então, é interessante que você tenha bastante compressão ali. Bom, a revascularização do miocárdio nada mais é que você fazer toda uma substituição, né, de artérias comprometidas por outros vasos, geralmente a safena, tá? A indicação, quando você não consegue controlar e quando tem obstrução total, enfim, o bloqueio da artéria é maior que 60%, quando você tenta fazer uma angioplastia, né, bem sucedida, aí você acaba abrindo o paciente. Geralmente, os enxertos utilizados, a primeira escolha é a veia safena, mas eu também posso usar outros enxertos para fazer a ponte, né? Posso usar veia cefálica e basílica, já vi usar. Posso usar até artérias, né? Caso de artéria torácica interna, artéria mamária interna, artéria radial, epiploica e artéria epigastro inferior. Qual o caso que eu não posso usar safena, gente? Fiz cirurgia de varizes, fiz saferectomia, não tenho mais a safena. Mulher faz muito saferectomia, né? Então, nesse caso aí, não tem safena, eu busco outros. A veia safena pode ser a barbaturena? Não. Porque a consistência dela. Tá? Mas, eu posso ter... a única que eu vi, né, isso aí foi uma única vez, eu vi eles tirando uma veia basílica pacientes. Mas eu vejo muita mamária também. Tá? Aqui o exemplo de enxerto, tira aqui. Então, quando o paciente vai para fazer cirurgia cardíaca, veja bem, são 2 procedimentos, tá? Alguém fica na perna para tirar a veia e o outro, né, vai lá para o coração. Então, são 2 equipes que estão atuando ali. Tá? Então, começa pela perna, tanto é que o paciente tem que ser, muitas vezes, esse paciente é todo tricotomizado. Então, vai na perna, retira a safena, depois separa a safena para enxertar, tá? Fazer a ponte aqui, tá? Bom, esse aí é o estado que o paciente sai do centro cirúrgico. Esse paciente, ele sai entubado, esse paciente, ele vai para a enfermaria dessa forma, né? É um dos casos em que acompanha o enfermeiro, o técnico enfermagem que está na sala, o anestesista, geralmente 2 anestesistas e o maqueiro até a unidade intensiva levar esse paciente. Então, esse paciente sai entubado, sai no respirador, sai com uma esternotomia muitas vezes, né? Porque é aberta, né, sai com incisão cirúrgica, sai geralmente com 4 a 6 drenos, né, intratorácicos. Então, esse paciente
grandes riscos de complicação esse paciente voltar para fazer a revisão de hemostasia. O grande risco desse paciente faz heparina, então tem risco de sangramento. Tá? Então, esse paciente dentro da unidade intensiva, esse paciente é extremamente avaliado, o risco de descontrole hemodinâmico também é muito grande, tá? Bom, complicações, arritmia, hipertensão, dor, ansiedade, hemorragia, infecção, até complicações neurológicas como AVC e até parada cardíaca, mas o que é mais risco esse paciente tem é hemorragia e choque hipovolêmico proveniente da hemorragia, tá? E toda uma questão também hemodinâmica, né? Você tem que esse paciente tem risco de de ter um descontrole hemodinâmico por baixa de potássio, aumento de sódio, ou baixa de sódio, aumento de potássio, cálcio, magnésio, tudo isso tem que ser muito controlado no pós-operatório com esse paciente, principalmente se esse paciente faz revascularização extracorpórea, tá? Bom, agora a gente falando um pouquinho da geniturinária, né? Vamos abordar aqui pelo menos as mais importantes. Falando aqui das cirurgias renais, a gente tem a nefrostomia. Por que eu faço a nefrostomia? Então aqui, ó, aqui é uma derivação que sai do rim para fora. Tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, o catéter tá no rim e faz essa derivação. Porque se eu preciso, por que eu preciso derivar a urina para fora aqui? Algum problema aconteceu aqui no ureter, certo? Ou ele está entupido com cálculo, ou ele fez uma estenose, ou ele foi rompido, ou levou uma facada, um tiro, alguma coisa desse gênero. Então a nefrostomia, ela pode estar lá, para drenar, né, caso esse rim está obstruído, criar uma via para inserir, você pode criar uma via de drenagem para poder inserir um stent, né, porque você precisa dilatar alguma estenose que tenha nesse percurso aqui, ou também precisa fechar uma fístula, fez uma fístula ali no ureter, precisa fechar, drena a urina para fora, né, através da nefrostomia, para administrar medicamento, para permitir a inserção de instrumento por biópsia por escova nefroscópio, ou até para realizar alguns procedimentos cirúrgicos no qual seja necessário você drenar, não ter a passagem de urina, né? A incisão cirúrgica convencional para nefrostomia, para fazer essa derivação, pode também ser ligada à obstrução de trato urinário inferior, como eu falei, litíase obstrutiva, tem alguma situação aqui que está obstruindo a passagem, você acaba derivando. Quando você obstrui a passagem, você tem risco de hidronefrose, fazer insuficiência renal. Obstrução maligna do trato urinário, então você tem um tumor ali também que está obstruindo a passagem, e até a obstrução urinária, né, na gravidez. Bom, quais são os riscos que eu tenho e as complicações de uma nefrostomia? Eu posso ter presença de sangue na urina, cólica renal, principalmente quando esse catéter se desloca, tá? Então, uma dor absurda. Pode ter hematoma, equimose, hemorragia, pode até ter lesão intestinal, né? Lesão de vaso próximo, enfim. Bom, o cuidado de enfermagem é sempre manter, basicamente, tá, gente? É fazer a limpeza local, avaliar a quantidade de drenagem e sempre deixar essa bolsa para baixo. Não posso ficar subindo a bolsa porque retorna a urina e aí o risco de infecção, tá? Nunca clampear esse dreno para ficar com ele clampeado, porque senão você vai provocar hidronefrose também. Diga, Thaís. Não, aí você tem que arrumar um jeito de fixar a bolsa, né? E até se colocar na cama de uma forma que você não pode... existe um fixador de perna que você bota aqui na bolsa, para você fixar a bolsa aqui embaixo, tá? Logicamente, também existe um fixador de catéter, tá? Ou, quando você não tem um fixador de catéter, você conhece essa técnica? Para você manter a anatomia, né? Você tá aqui saindo o catéter, certo? Ele está drenando do rim, ok?
Então, ele tem essa voltinha aqui, né? Que se dobrar, ele acaba voltando urina pro rim, certo? Então, eu pego aqui, me empresta o seu lápis. Eu tenho a saída dele aqui, certo? Ele faz essa voltinha aqui. Então, eu pego um esparadrapo e faz uma coisa que eu chamo de meso. Eu seguro aqui, clampeio aqui e faço assim, ó. Eu fixo, ele não solta, tá? Ele pode virar para um lado ou para o outro, mas soltar ele não vai soltar, ok? E eu mantenho a anatomia para que ele não dobre. Isso se chama técnica de meso que você faz para catéter para manter a anatomia dele. Tá? Existem os fixadores importados para isso, não é a nossa realidade, mas existem. E também existe a bolsa, alguns fixadores de perna, como a bolsa aqui, que você fixa o coletor com os fixadores de perna. Tá? Bom, aí ele fala das complicações trombólicas e respiratórias, que é para qualquer um, né? E até avaliar sonho intestinal por causa de ilho paralítico. A nefrectomia nada mais é que a retirada do rim. O que cai na prova de nefrectomia? A posição do paciente na mesa cirúrgica. É o que mais cai. Quer dizer, é o que só cai. Né? Qual é a posição que você vai colocar o paciente para a nefrectomia? Qual a posição, crianças? Se o paciente vai operar o rim esquerdo, decúbito lateral direito, não é isso? Se ele vai operar o direito, decúbito lateral esquerdo. Né? Geralmente a indicação é tumores, né? Hidronefrose, anomalia congênita, abscesso, ou até doença cística renal. O que é isso? Obstrução por um cálculo que entrou e não quer sair no rim. Preso no cálice, alguma coisa desse jeito. Bom, no pós-operatório, geralmente, aqui é normal, como qualquer outro, né? Cabeça flexionada, enfim, decúbito dorsal, e está sempre avaliando a drenagem, né? Se esse paciente tiver drenagem por nefrostomia, avaliar conteúdo, avaliar a drenagem urinária é uma das principais situações desse paciente aí, tá? Nada também comunzão para qualquer outro. A nefrolitotomia nada mais é do que é um método endurológico, né? Eu posso fazer isso, não necessariamente eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico nesse paciente, mas ele é muito parecido com a nefrostomia e eu faço uma incisão para poder retirar o cálculo, tá? A pielolitotomia e a uretrolitotomia é a mesma coisa, né? Remoção de cálculos renais. E aí, também uma cirurgia tranquila, nada... Agora, nefropexia seria para você segurar... O que é pexia? Pexia significa segurar, né? Você fixar. Então, a nefropexia, geralmente, quando o rim tem alguma anomalia, você precisa segurar o rim naquela localização. Aí você sutura para fixar o rim, tá? Então, mesma coisa que você pode ter manipulando, serílio paralítico, distensão abdominal. Cirurgias de ureter, geralmente são feitas para você, não, logicamente, no ureter. Ou quando tem lesão de ureter, você coloca um stent, que a gente vai ver mais adiante. Mas você desvia o ureter para o intestino, essa cirurgia se chama cirurgia de Bricken, se eu não me engano, tá? É uma cirurgia, geralmente quando você precisa desviar o trânsito ureter. Por que eu tenho câncer de bexiga? Então você acaba fazendo uma derivação, né? Colocando esse ureter em intestino, fazendo essa cirurgia de Bricken, para poder, que eles chamam também de neobexiga, né? Então, eles fazem uma bexiga ou uma bexiga pelo próprio tecido ali do intestino, né? Ou derivam fazem uma derivação ali na alça intestinal, caso o paciente não tenha bexiga, né? No caso de câncer de bexiga, quando a gente faz cistectomia radical, que é a retirada total da bexiga, eu tenho que fazer a derivação do ureter. Então, na verdade, as cirurgias de ureter são muito mais para fazer derivação no caso de câncer, tá? A citostomia já é a abertura
da bexiga, né, na incisão, então ela não é no rim. Então eu utilizo aqui, geralmente, ó, tá vendo? Aí a derivação vai sair da onde? Da bexiga. Geralmente, porque eu tenho algum problema localizado aqui, alguma estenose, tumor de pênis, dado por HPV, muito comum, tá, gente? Tem mais... Tá uma infestação de sífilis, HPV, que tá uma coisa de maluco, né? Estamos numa fase de sífilis, assim, o aumento de sífilis, HIV e HPV tem sido absurdo. Você pensa até em realmente ficar abstêmico, né? Abstenção antissexual, porque quando você vê aquelas coisas entrando no centro cirúrgico, você olha assim, você fala, caraca, o HPV vai tirar o quê? HPV perianal. Aí tu vai no momento de cirurgia, tu olha lá, eu falei, gente, uma couve-flor. Aí tu olha outro, olha outro, olha outro. Aí tu falei assim, meu Deus, não diria nunca. Aí você olha para a figura e você diz, eu não diria nunca. Aí você não tem nem mais vontade de nada, né? Fica abstêmico mesmo, né? Porque mas o HPV está aumentando muito, tá, gente? E eu já tive várias cirurgias lá, penectomia por lesões não tratadas, né, logicamente, de HPV. Câncer de pênis, tá? Então, assim, eu vou fazer, voltando aqui, eu vou fazer uma cistostomia caso eu tenha algum problema nesse fluxo aqui, tá? Então, eu preciso drenar a urina e aí eu posso fazer uma cistostomia. Obstrução baixa de bexiga, malformação de bexiga e uretra também, geralmente estenose de uretra por algum motivo, né? Fístulas ou neoplasia vesical. No caso, como eu falei, câncer. O estente ureteral, ele é colocado para derivar, né, indicação para manter o fluxo aqui. Então, olha só, tive algum problema aqui, não vou fazer a derivação do ureter, mas posso colocar um catéter duplo J. Qual é a grande vantagem? Esse catéter, ele fixa aqui no rim, fixa também aqui na urina, né? O grande problema é o deslocamento desse catéter. Você vê que aqui eu tenho uma lesão de ureter, mas o catéter ele vai drenar a urina do rim para a bexiga, tá? O grande problema aí desse catéter duplo J, né, é ele funcionar como corpo estranho. Quando ele desloca, dá uma dor miserável, uma cólica renal, tá? E infecção também, e obstrução por coágulo, enfim. É uma das complicações nesse caso, tá? A indicação desse duplo J, né, pode ser por causa de lesão do ureter, por causa de tumor, por causa de uma nefrectomia, enfim, um carcinoma, ou até no caso de transplante renal, eu posso estar indicando um duplo J. A prostatectomia... Oi? Não, ele pode ter lesado... Não, eu vou fazer essa derivação porque eu estou com algum problema. Que não está levando a urina do rim para a bexiga. Então, eu precisei seccionar aquele ureter teve estenose, ou tem um tumor impedindo, ou tem um tumor obstruindo a passagem, ou tem alguma situação que necessite colocar esse catéter. Então, eu tenho N situações, não tenho só uma, tá? Mas eu digo assim, quando tem, por exemplo, uma estenose, que é algum problema que não há necessidade de tirar o ureter. Nesse caso, eu preferi que o ureter ficar e esse catéter fixado junto com o ureter. Não, ele é passado e depois ele retira. Esse catéter depois é retirado, ele não fica. Não fica não. Não fica não. Até você resolver o problema que você tem que resolver. Tá? É lógico que tem gente que fica com mais tempo do que deveria. Tá? Mas esse catéter é para ser removido depois. Até porque eu falei, o grande problema é ele funcionar como corpo estranho, você tem que tirar ele depois, ele não é para ficar de eterno não, tá? A prostatectomia, gente, a retirada de próstata, ela pode ser suprapúbica ou transuretral. Transuretral é através da uretra, né? Você passa esqueci o nome. Enfim, é um equipamento que você passa que ele vai alargando o ureter para você poder dissecar a próstata pelo ureter. Tá? A posição é ginecológica quando ele é
próstata, chama-se RTU de próstata, ressecção transuretral de próstata. E você pode também fazer suprapúbica. Porém, problemas em todas elas, todas as prostatectomias, sangramento absurdo que esse paciente tem, a próstata sangra horrores na hora da remoção. Aí o que você vai fazer? Esse paciente tem que fazer o quê? Grande problema na enfermagem. Irrigação vesical. O que é irrigação vesical? Seguinte, eu tenho uma sondinha aqui que é sonda vesical, que é three-way. A gente chama de three-way. O que é o three-way? 3 vias. Aqui é a sonda vesical. Isso aqui está no paciente. Então, o paciente que faz prostatectomia, ele tem uma sonda que tem o sorinho sendo drenado para limpar, né, para poder não haver o coágulo para obstruir essa sonda. Ele tem um aqui que vai encher aqui da sonda, tá? E outra que vai drenar a urina. Aqui é o balão, aqui é a drenagem de urina e aqui é o sorinho que vai drenando, tá? Grande problema aí é que nesse pós-operatório o paciente já sai com a irrigação vesical e o soro lá a 70 gotas ou mais por minuto. O grande problema é a enfermagem não se ater quando acaba o soro, e aí, acabando o soro, o coágulo pode obstruir essa passagem. Obstruir essa passagem é um grande problema. Muitas pessoas vão lá com uma seringa de bico de 50 ml e pegam e enfiam o soro. Primeiro que desconecta aqui, acaba com o sistema fechado. Isso é um erro. Infecção. Outra, você está empurrando o coágulo. Você pode ter ruptura da bexiga e provocar até a morte desse paciente. Tá? Então, não é indicado. Ah, mas o médico faz isso. Responsabilidade dele. Tá? O certo de uma obstrução é retirar a sonda. E, lógico, comunicar ao médico que é ele que vai ter que passar após prostatectomia. Tá? Então, um erro básico de concurso é as pessoas... qual que eu faço no caso de obstrução de uma irrigação vesical pós-prostatectomia? Faço desobstrução com uma seringa, porque é o que todo mundo faz, tá? Na prática. Uma desobstrução com uma seringa de 50 ml. Não pode. Não pode. Conduta: remover a sonda, comunicar ao cirurgião, tá? Para a nova técnica de passagem de sonda. Aqui eu coloquei todas as prostatectomias que existem. Lembrando aqui também, gente, que uma das complicações que eu posso ter com a prostatectomia, que não é tão raro assim, tá? É a disfunção sexual, porque você lesa o nervo por dentro. Então, você diminui a capacidade, o paciente diminui a capacidade de ter ereção. Tá? Oi. Essa irrigação é só para prostatectomia ou pode ser... Só para prostatectomia. Só para cirurgia de prostatectomia, por causa do sangramento da próstata. Sangra muito. Eu paguei um paciente que tinha essa irrigação e obstruiu. Aí, tanto que a enfermeira veio, tentou obstruir... Com a seringa de 50, de biquinho. Aí ela tentou desobstruir, só que não conseguiu. Aí ela tirou, só que ela colocou uma nova sonda, pensando que fosse dar jeito. Também não resolveu. É porque já deve ter tido coágulo suficiente para obstruir a passagem da ureter. Da uretra, perdão. Tá? É muito complicado, isso é uma complicação séria. Tudo porque devem ter deixado o soro acabar e não trocar o soro. Né? Isso aqui tem que ter uma atenção, uma vigilância da enfermagem criteriosa. Criteriosa.
Se acaba o soro aqui e deixa de irrigar, você vai ter obstrução. E aí, por isso que a indicação da nova sondagem vesical tem que ser com quem fez a cirurgia. Vai reclamar muito! O cirurgião tem que voltar ao hospital para fazer isso, por conta da enfermagem que não deu conta do seu recado. Tá? Isso é caso de demissão, tá, gente? Até de justa causa. Tá? No caso dele, eu acho que nem que o soro tinha. Eu acho que o obstruído sozinho. Porque o pessoal. Ih, não foi obstruir sozinho, não. Não foi, não. Deixaram aí. Ou então, sabe o que acontece? O pessoal vai pro descanso à noite, não quer ir toda hora lá trocar o soro. Aí o que faz? Para poder dormir 3 horas, diminui o gotejamento. Diminui o gotejamento, obstrui. Simples assim. Na troca do plantão, o outro resolve. Sempre é isso. A troca do plantão, o outro resolve. Plantão, o outro resolve. Então vamos lá. Então, hemorragia e choque pode ser comum, obstrução da sonda a gente já viu, disfunção sexual, infecção, trombose venosa profunda, tudo risco e complicação para esse paciente. Diagnóstico de enfermagem, cuidado de enfermagem, eu já falei, né, gente? O mais importante aqui é a irrigação, o controle do gotejamento, né? Vigilância para não obstruir, né? Manter a vigilância, pois a obstrução do sistema poderá acarretar sérias complicações, hemorragia severa, ruptura, bexiga e morte. Anotar a quantidade de micção após retirada de sonda, administrar medicamento prescrito. E outra coisa, sempre tem que saber o que administrou, quanto eu coloquei, 500 ml, quanto saiu, 600, qual a diferença? 100 ml de urina e sangue. Então, tudo isso aí também tem que fazer o mapa aí da irrigação. Vasectomia. Vasectomia é uma cirurgia tranquila, né? Pode ser feita até ambulatorial. Na verdade, para você evitar a contracepção, ligadura do canal deferente, né? Que deve ser bilateral para poder ter efeito. Né? Então, a vasectomia é justamente para você evitar a passagem aí do espermatozoide e fazer uma esterilização masculina. Muito tranquilinha a cirurgia, pode ser feita, como eu falei, em consultório, nível ambulatorial, né? Botar só um gelinho no pós-operatório, ficar alguns dias sem fazer alguma coisa, entendeu? E acabou. Orquiopexia, fixação cirúrgica dos testículos, né? Na bolsa. Geralmente em casos de anomalia, isso é muito comum fazer em criança, orquiopexia. Tá? Só para vocês saberem o que é. Bom, cirurgia torácica. Né? Cirurgia torácica, geralmente as cirurgias torácicas, elas são feitas por causa de tumores. Né? Pode afecção de brônquio, pulmão, traqueia, diafragma, parede torácica, esôfago e mediastino. Então, existe N situações que podem levar à cirurgia torácica, mas está muito ligado a trauma de tórax ou outro câncer. Basicamente isso, cirurgias torácicas. As intervenções cirúrgicas pode ser desde uma toracocentese até uma ressecção. Uma ressecção do pulmão todo, uma ressecção do lobo do pulmão, uma ressecção do segmento do pulmão e uma ressecção que a gente fala que é ressecção em cunha, um pedaço do pulmão. Tá? Bom, diagnóstico de enfermagem com vocês. Diagnóstico de enfermagem, tipo de cirurgia. Pode ser por vídeo, essa foi que eu fiz, né? Exatamente assim, decúbito lateral, toracoscopia. Complicação dessa cirurgia aí é que esse trocáter aqui, ele estimula o nervo torácico e dá uma dor no pós-operatório absurda. Então, às vezes, o paciente nem sente dor no procedimento cirúrgico, no pós-operatório tardio, por uma neurite do nervo torácico, por causa da irritação da pinça, que fica, né, como se ela estivesse magoando o nervo torácico, você tem uma neurite em pós-operatório tardio. Mas isso aí é mais raro, tá? Mas existe a possibilidade de. Né? Então, existe também a toracotomia, que seria a abertura, né? Posso fazer esse tipo de incisão, tá? Posterolateral ou anterolateral. Posicionar o paciente, de acordo com o que eu quero, o posicionamento do paciente, de acordo com o que eu quero, mas sempre é decúbito lateral. Né? Bom,
Aqui ele fala da esterotomia mediana ou lateral. Qual seria a vantagem da mediana sobre a toractomia lateral? Eu posso também fazer uma abertura mediana. É mais raro? É mais raro, tá? Mas também pode fazer. A questão que ele coloca é que as vantagens, né, seria a dor no pós-operatório é inferior, o estresse, a morbidade, menor restrição, enfim. Eu, como uma paciente pós-operatória de uma cirurgia torácica, né, o grande inconveniente de uma lateralidade é que você perde completamente, você fica virada de lado, você tem mais risco de fazer... É muito mais irritante você ficar deitada de lado do que deitada de decúbito dorsal. Por mais que seja complicado, né, o dreno justamente fica de lado, o meu dreno ficou virado para trás e eu não podia fazer decúbito dorsal, eu fiz parada respiratória por causa da morfina, então assim, foi muito mais complicado esse posicionamento, né? A toracotomia lateral ela é mais indicada quando tem metástase, tá? Ou quando é tumor bem grande que infiltra bem para você poder avaliar, inclusive esôfago, enfim, tá? Aí ele fala da broncoscopia, mas isso não é mediagnoscopia, biópsia por agulha e toracoscopia. Tudo isso aí é para visualizar alguma situação de doença ou tumor ou no mediastino, ou enfim. A pneumectomia, né, geralmente, como eu falei, é por causa de tumor, ou faço pneumectomia, ou faço lobectomia. Enfisema quase não leva a esse tipo de cirurgia. Antigamente era mais comum, hoje não. Tem também a segmentectomia, ressecção em cunha, que a gente já mostrou aqui como é. Basicamente, tudo isso aí para ressecção de tumor. A ressecção em cunha, ela geralmente também ela pode ser feita por uma questão de biópsia ou até por drenagem, mas também para abscesso. A broncoplastia também é uma cirurgia que se faz, é rara, é muito mais rara essa cirurgia, geralmente quando você tem alguma obstrução nessa área ou algum tumor, e aí você remove essa área e depois faz uma anastomose aqui de brônquio. Também mais comum. Toracocentese, que é a retirada, né? Você utiliza, você pode fazer uma toracocentese, inclusive, não precisa o paciente internar para fazer uma toracocentese, perdão, não precisa entrar no centro cirúrgico, você pode até fazer num ambiente mais reservado, mas por ser um procedimento invasivo, acaba sendo feito no centro cirúrgico. A toracocentese, né, você faz para poder drenar líquido da cavidade torácica. Então, geralmente, abscesso, pus, que você vai lá, está na cavidade pleural, você tira para poder drenar, tá? Pode drenar para fazer exame, pode drenar para avaliar, pode drenar porque precisa de retirar líquido para melhorar a capacidade respiratória do paciente, enfim. Existe também a toracostomia aberta, né? Geralmente para fazer retirada de pequenos nódulos. E a toracocentese, que é mais comum aí, que a gente já colocou. Disso tudo, gente, que a gente falou aqui, o mais comum de cair em concurso são cirurgias como precisam de cuidados de enfermagem bem mais... O sucesso da cirurgia depende do cuidado de enfermagem. Cai muita prostatectomia por causa da irrigação vesical, tá? Cirurgias cardíacas cai mais no sentido da condição hemodinâmica desse paciente, que é muito afetada no pós-operatório. E a outra cirurgia que cai é a apendicectomia, também é uma cirurgia que cai bastante em concurso. As outras, praticamente zero, tá? Tem, tá bom.
Vamos lá. Deixar as questões que a gente tiver dúvida depois de 99. Eu não tenho mais uma aula com vocês? Todo mundo respondeu, gente? Aquelas que era para casa? Mas tem umas na apostila, sem ser essa. Vamos, então. 96 é a primeira. Vamos lá. Vou usar o seu aqui, tá? Vou fazer as observações para você. Daqui. A úlcera péptica, vai lá, página 96. A úlcera péptica pode ser referida como a úlcera gástrica, duodenal ou esofágica. A cirurgia recomendada para pacientes com úlcera a cirurgia é recomendada para pacientes com úlcera intratável. Leia atentamente as afirmativas a seguir. Os procedimentos cirúrgicos para a úlcera péptica incluem a vagotomia, com ou sem piloroplastia e procedimentos de Billy Holt 1 e 2. Ué, esqueceu de botar a 1, 2, 3. Bota aqui, ó. 1 seria procedimentos cirúrgicos para a úlcera péptica, inclui a vagotomia com ou sem piloroplastia e os procedimentos de Billy Holt 1 e 2. 2. A cirurgia de Billy Holt 2, também chamada de gastrojejunostomia, implica numa incisão longitudinal no piloro. A Billy Holt 2 é gastrojejunostomia? Colhem lá. A Billy Holt 2 é o quê? É jejuno ou duodeno? Cola. Vai lá. É colando que a gente aprende. Tá certo? Mas aí, bem, o gabarito não. É um... Tá certo, gente? Não, pode estar errado parte da incisão no Isso, mas ela é Ela é gasto jejum. no jejum, sim. Sim. Ok. Não, mas eu tô querendo que vocês venham lá mesmo para discutir mesmo. Eu quero que vocês fixem isso. Não, mas não estou dizendo, eu não falei se é certo ou errado, eu estou perguntando se isso que ele disse é porque, como eu falei para vocês, eles adoram botar Billy Holt 1 e 2, até agora eu não entendi por quê, né? Mas eles adoram colocar a classificação dessa cirurgia. 3, são complicações potenciais, hemorragia, obstrução pilórica, perfuração e penetração. A enfermeira deve estar atenta e incluir no seu plano de cuidados alternativas para alívio da dor, da ansiedade, para manter as demandas nutricionais e para observar as complicações potenciais. Então, vamos voltar lá. Calma aí. 1. Os procedimentos cirúrgicos para a úlcera péptica incluem a vagotomia com ou sem piloroplastia e os procedimentos de Billy Holt 1 e 2. Ok, pode ser feita. Não pode? Ok. A cirurgia de Billy Holt 2, também chamada de gastrojejunostomia, implica numa incisão longitudinal no piloro? Ah, eu desliguei lá. Eu tinha uma fotinha. Bom, não necessariamente ser uma incisão longitudinal, tá, gente? Então, o que implica aqui é que a Billy Holt, tudo bem, ela é uma gastrojejuno, certo? 2, não é isso? Mas nem sempre implica numa incisão longitudinal no piloro, tá? Essa questão é miserável, hein? 3, são complicações potenciais, hemorragia, obstrução pilórica, perfuração e penetração. Eu, particularmente, não concordo com penetração. Eu não entendi na questão o que ele quis dizer com penetração. Tá? A perfuração seria o quê? Seccionar, abrir anastomose. Tá? Perfura
Na verdade, faz uma perfuração porque há uma decência de anastomose. Tá? E 5. A enfermeira deve estar... 5 está correta. Alguma dúvida? 4. Ele botou aqui, são corretas a 1, a 3 e a 4. Deixa eu ver o que está errado aqui na 5. A enfermeira deve estar atenta... Não, tá 5. É 4. Ah, é 4? Ah, tá. Perdão. É aqui é 1, 2, 3. É, porque eu achei que ela fez tudo direitinho. Então, ó, aqui são corretas quais? A 1, a 3 e a... Agora, é brincadeira essa, né? Vai por eliminação, né? Tudo bem. Próxima. 101, página 101. Qual que foi o correto? A síndrome do esvaziamento rápido é um conjunto desagradável de sintomas vasomotores e gastrointestinais que ocorre nos pacientes que se submetem à cirurgia gástrica. Os sintomas iniciais incluem sensação de plenitude, tonteira e refluxo, palpitações, tonteira e desmaio, sensação de plenitude, refluxo e sudorese, sudorese, desmaio e náusea. Olha só, sensação de plenitude, tonteira e refluxo. A síndrome de Dumping não dá refluxo. Tá? Palpitação, tonteira e desmaio, ok. C, sensação de plenitude, refluxo e sudorese. Refluxo não. Sudorese, desmaio ou náusea. Sudorese, desmaio sim, náusea nem sempre. Não entra, não. Então, a questão é letra B. Qual é a outra página? Sobre procedimentos invasivos da artéria coronária, relaciona as colunas abaixo. Angioplastia coronariana translumial percutânea, estente de artéria coronária, aterectomia e braquiterapia. Então, a primeira, rede de metal que proporciona suporte estrutural para um vaso de risco de fechamento agudo. O que é isso? Estente, não é isso? Não é isso, gente? Sim. É aquele araminho que segura o ateroma para passar o sangue. Procedimento intervencional invasivo em que o catéter com balão na extremidade é empregado para abrir vasos coronarianos bloqueados e resolver a isquemia. Quem é? Aterectomia, certo? Vamos ver outra. Reduz a recorrência de obstrução, evitando restenose vascular, ao inibir a proliferação de musculares lisas. Braquiterapia, é isso? 4. A última, procedimento intervencional invasivo que envolve a remoção do ateroma ou placa de uma artéria coronária por meio de corte, raspagem ou trituração. Esta é a angioplastia coronária transluminal percutânea, não é isso? Sim. Então ficou 2. É isso mesmo, gente? Não. Então ficou. Então a 1 é a segunda. Com balão é a segunda, é a angioplastia, perdão, é 2, 1, 4 e 3, certo agora? 2, 1, 4 e 3. Qual o gabarito lá? Letra A, 2, 1, 4 e 3, tá certo. É porque ali tem o balão, o outro é só a retirada do... Vamos lá. Um paciente que se submeteu à cirurgia renal e urológica sendo inserido o dreno de nefrostomia. Os cuidados de enfermagem incluem manter pinçado o dreno, pinçado o tubo de nefrostomia e manter o curativo. Pinçar? Tem que pinçar o cara para ter hidronefrose? Não. Mobilizar o dreno a partir do 3º dia do pós-operatório. Não. Mobilizar o... Avaliar sinais de infecção e manter aberto o sistema de irrigação. D. Garantir a drenagem com irrigação frequente do tubo de nefrostomia.
é avaliar para as possíveis complicações, sangramento no local, hematura, formação de fístula, infecção e encorajar a ingesta hídrica. Ei! Olha a Margarita aqui. Concordo, não. A resposta é a letra E. Avaliar as possíveis complicações, sangramento no local, hematura. Ah, tá. Vamos lá o que está errado aqui. Vânia, preste atenção. Olha aqui. A 1 está errada, certo. A está errada. Mobilizar o dreno a partir do terceiro também está errada. C. Avaliar sinais de infecção e manter o dreno aberto e manter aberto o sistema de irrigação. O que ele quer dizer é o seguinte, que aquela bigorrilho lá de baixo tem que ficar aberto. Não, o sistema tem que ser fechado. Ah, pay attention, please. Garantir a drenagem com irrigação frequente do tubo de anatomia? Não, porque ele também tem que ser um sistema fechado. Então, esse foi o erro, tá? Não prestar atenção dá nisso. E, então, a resposta certa é letra E. O que é que você quer saber, Maísa? O que é a D? Tá errado? Qual é a D? Qual é a... Garantir a drenagem com irrigação frequente do tubo de nefrostomia. É para você deixar o sistema aberto. É como se você pegasse a torneirinha do xixi e deixasse aberto. Lá embaixo. Manter o tubo, manter aberto o tubo de drenagem. Quando você tem a bolsinha fechada... Eu só não entendi o que nessa frase está errado. Então, olha só. Você tem a bolsinha, você tem o tubo, você tem a drenagem, não tem? A bolsinha de drenagem. Você vai manter essa bolsinha aberta? D de dado. Lê de novo. Garantir a drenagem com irrigação frequente do tubo de nefrostomia. O que eu entendi aí, que seria irrigação no tubo, irrigação como se fosse irrigação vesical. Pelo meu entendimento, entendeu? Agora, como eu não gostei dessa questão, porque ela dá duplo sentido, pode ser irrigação de urina. E para irrigação de urina ela estaria certa, ela não estaria errada, não. Porque é lógico que o tubo de drenagem tem que permitir a drenagem de urina. Aliás, ele está ali para isso, né? Mas o que eu entendi seria irrigação, proporcionar irrigação, você irrigar. Não tem necessidade de você irrigar, mas tem necessidade de drenar a urina. Qual a próxima, crianças? 122? No caso de um paciente pós-operatório de prostatectomia e com diagnóstico de enfermagem de risco de sangramento relacionado ao efeito secundário relacionado ao tratamento, que é a cirurgia, há várias intervenções de enfermagem a serem realizadas. Assinale a alternativa que apresenta uma melhor intervenção. Manter o repouso no leito, manter acesso endovenoso pérvio, evitar procedimentos invasivos, evitar a constipação conforme apropriado, monitorar a drenagem para garantir o fluxo urinário adequado. Mas essa questão também é chatinha, né? Porque olha aqui, veja bem. Diagnóstico de enfermagem, o risco de sangramento. Ele está relacionando ao risco de sangramento. Então, para, né, o efeito secundário do risco de sangramento, qual é, gente? Obstrução, né? Então, por isso, aí você tem que saber qual é a complicação para você entender, para você responder a pergunta. Monitorar a drenagem para garantir o fluxo adequado de urina, porque senão obstruir. Próxima. Acabou? A lobectomia é uma cirurgia que pode ser realizada para a retirada de carcinoma broncogênico, bolhas enfisiomatosas gigantes, tumores benignos ou malignos, bronquiectasias e infecções fúngicas. Os cuidados de enfermagem nas fases pré-operatória e pós-operatória são relevantes para o sucesso da cirurgia. São cuidados de enfermagem no pré-operatório, todos os abaixo, exceto... Então, olha só, eu tenho exceto. Toda vez que eu vejo numa prova, exceto, não, menos essa, exclui, é errada, eu vou o quê? Sublinhar. A primeira coisa que eu faço quando eu estou fazendo uma prova é sublinhar o que se pede. Porque a gente está tão estressado que a gente não vê o exceto.
Tá? Então, a primeira coisa quando você lê uma prova é pá, vai, bota lá e bota exceto. Até porque você vai fazer a revisão dessa prova e você vai voltar e vai chamar atenção a isso, tá? Então, manter as vias aéreas livres para evitar complicações como atelectasia, infecção através da umidificação, drenagem postural, percussão torácica e avaliação da exploração. Certo ou errado? Certo, né? B. Encorajar e assistir o paciente na mudança de decúbito, a mobilização do leito, exercício de tosse no empreendimento de respirações profundas. Ui. Vamos lá. C. Aliviar a ansiedade e as preocupações do paciente, corrigindo as concepções errôneas a respeito do cuidado do seu quadro clínico. D. Informar o paciente quanto à anestesia, a toracotomia e o provável uso de drenos torácicos no sistema de drenagem. Peraí, vou repetir. Pré-operatória, B após. Sim. Pré-operatória. Aliás, vou sublinhar pré-operatória aqui no seu caderno também, tá? Para chamar a atenção. Pré-operatória. Por isso que eu voltei aqui, né? Aliviar a ansiedade é pré e as preocupações do paciente, corrigindo concepções errôneas a respeito do cuidado do seu quadro clínico. D. Informar o paciente quanto à anestesia, toracotomia, provável uso de drenos torácicos e sistemas de drenagem. Certo. E informar o paciente quanto à provável administração de oxigênio, sangue e outros líquidos, bem como a permanência de 1 ou 2 dias no UTI. Certo. Então, como você mesmo disse, Bruna, o B é o pós-operatório, não se corresponde ao pré. Questão mole, né? Sobre o procedimento nas cirurgias torácicas, analise as afirmativas abaixo. 1. A pneumectomia é a remoção de todo um pulmão para tratar as neoplasias malignas. Certo ou errado? Certo. É um tratamento cirúrgico estabelecido com aceitação crescente nos últimos 20 anos. 2. Lobectomia é a retirada obrigatória dos lóbulos do pulmão, onde são envolvidos problemas de metástase exclusivamente. Não. O procedimento não varia com o lobo específico a ser removido devido à estrutura anatômica. Não. 3. A toracotomia aberta, a ressecção parcial, é a remoção de uma porção da costela. O procedimento é realizado para tratamento de lesões empiêmicas, crônicas, para restabelecer o mecanismo para a drenagem contínua? Não. A correta é a 1, tá certo isso, gente? É letra A. Não concordo. Vamos lá. O gabarito pode estar errado, tá? Vamos ver aqui de novo. A pneumectomia, não. A 1, tudo bem, está certa. A lobectomia é a retirada obrigatória dos lóbulos do pulmão, onde são envolvidos problemas de metástase exclusivamente. Não. Exclusivamente não. Eu não vou tirar um lobo só porque ele tem metástase. Ele pode ter... tem até sequelas que você tem, que você pode retirar um lobo. Você pode ter um tumor benigno, você pode ter uma sequela de uma tuberculose e ter um nódulo que você precisa retirar. Existem várias situações que não exclusivamente, tá? Essa aí eu estou discordando total. A toracotomia aberta, a ressecção parcial. Toracotomia aberta, a ressecção parcial é a remoção de uma porção de costela. Não, tudo bem, pode até remover uma costela. O procedimento é realizado para tratamento de lesões empiêmicas, crônicas. Não, não e não. O que é empiema? Só para drenar pus da cavidade? Não. Eu não posso fazer só uma toracotomia para drenar pus. Eu tenho outras situações que eu posso fazer também. Ó, esse gabarito tá errado, tá? É a letra C, é 1 apenas, tá? Vou mudar esse gabarito depois. Tá errado mesmo. 2 é 3.